Buenas tardes, TV Zumbilândia volta ao ar, diretamente da Costa da Lagoa, Florianópolis, com um café maravilhoso de Sérgio Henrique, café quente e levemente açucarado, com açúcar diretamente da fábrica dos meus tios, diretamente da costa do Rio Uruguai, Santa Catarina. Vamos falar o que anda aprontando a justiça. Eles estão desesperados, por causa que a família Marques, das professoras Marques, as duas professoras canalhas que orquestraram toda essa porcaria, já conseguiram coagir mais uma coação delas junto a uma funcionária pública, que de sobrenome Marques também acabou de mandar carta para o Renato, uma carta de mais obrigatoriedades, porque o Ministério Público não quer entender que nós já estamos exercendo o nosso direito de rebelião civil falada e rebelião civil escrita, quando não pegamos mais os papéis dessa justiça condenada. Estamos exercendo nosso livre-arbítrio de resistência civil. Acabei de receber ali a cartinha, certamente eu não vou ler, mas o Renato já leu a cartinha para mim. Leu e disse que o sobrenome da mulher que veio aqui na nossa casa como avaliadora era Marques, que é a mesma manda a cartinha e se autoimpõe que já mandou no meu WhatsApp, já mandou no meu Zap, já mandou pro meu Zap. Querida senhora Marques, lá do Fórum Redondo, senhora, a senhora é uma funcionária fake? Ou a senhora era aquela canalha que veio aqui fazer avaliação e viu a outra senhora Marques, a professora aposentada, caindo da sacada, trupicando no portão, metendo a cara no poste, para ver se vocês estavam aqui mesmo fazendo o serviço sujo de vocês? Senhora Marques, deixa eu lhe explicar para a senhora que se diz uma oficial de justiça. Número 1, senhora! Não é oficial de justiça? Que ela é agora? Não é oficial de justiça, é uma canalha infiltrada lá no Ministério Público ou nas instituições. Bárbara Marques, de sobrenome Marques, infiltrada. Técnica judiciária? Você vai ser técnica dessa mentira que vocês estão amputando a uma mãe de família achando que aqui é brincadeira? Aqui eu sou osso, senhora! Existe um artigo da Constituição que diz: mediante medida coercitiva injusta, mediante leis abusivas, mediante o delito da usurpação da justiça, mediante o delito de leis injustas, você oferece resistência civil ao Estado. Você é o ser humano que nasceu antes de quem? Antes do Estado. Antes das constituições serem aplicadas para coletividades tóxicas, indivíduos tóxicos, não para mãe de família que reivindica o direito civil de proteger seus filhos mediante todas as iniquidades do Estado de Santa Catarina sobre essa família. Mas daí fica muito fácil para ver que eles têm um conluio. Agora eu vou me divertir um pouco. Deixa eu me escorar aqui para mostrar as possibilidades que estão acontecendo nesse judiciário infiltrado, que às vezes eu não fui clara sobre as infiltrações. É sobre isso que vocês precisam ter mais desenhado um vídeo meu sobre as infiltrações. As infiltrações acontecem da seguinte maneira:
A senhora Elisete dominou o Fórum da Maconha, de certa maneira, porque ela se diz que ela estudou lá, que ela é professora aposentada, que ela é dona da UFES, que ela é dona de tudo. Essa senhora Elisete Maria Marques, que se despenca da sacada, bate no portão, se joga no muro para ver a senhora Bárbara aqui, para ver se a do serviço sujo está mesmo fazendo o serviço sujo. Quer vir aqui para fazer os relatórios. Os relatórios que são sempre contra a família. Engraçado que nunca é a favor da família. Nunca é em favor da família em detrator dos bandidos. Duvido que no relatório dessa senhora Bárbara constou, dessa senhora Marques ou dessa senhora que botou um crachá manipulado e veio aqui encher o saco, que eu tenho filmado a cara dela. Duvido que constou lá que a senhora se despencou da sacada para vir meter o bedelho na nossa casa, invadir a nossa situação jurídica. Duvido que isso constou lá no relatório da tal avaliadora. Porque isso que é importante agora, senhor Diego Tibes, senhora Mônica, ver os relatórios desses funcionários públicos e ver se eu não estou dizendo a legítima verdade sobre as coações. Coação entre funcionários públicos e bandidos. É só examinar os relatórios. Por que tiraram o nosso acesso aos relatórios? Ou por que não chegou aqui o capa a capa do processo? E eu nem vou entrar nesses termos. Não vou discutir isso. Eu nem vou discutir se a advogada foi coacionada pelo grupo. Eu nem vou discutir. A prova dos 9 é a seguinte. O relatório capa a capa do processo está na minha mesa? Não! Portanto, a resposta já está dada. Se ela foi coacionada pelo grupo das Marques ou não. Aí está. Vadias políticas deploráveis que invadem instituições, coagem Ministério Público através de um grupo que obrigou o Ministério Público a denunciar um homem por posicionamento de cachorro. Aonde vamos parar, senhores? E vocês acham que eu vou correr lá? Porque a pena alternativa é melhor que a pena oficial. Eu já estou em pena alternativa desde o início da pandemia, seus canalhas deploráveis da justiça. Forjado toda essa merda por vocês, do Ministério Público de Santa Catarina. Vocês são deploráveis. Vocês se encontram numa situação que, para não ser mais explícita, eu chamaria vocês de bandidos aliados ao tráfico humano. Porque quando some uma criança de uma tribo indígena, através de uma promotoria pública e de um conselho tutelar, e não são devolvidas para a tribo, essas crianças, é porque é isso que vocês são. E não vão repetir o ato libidinoso que já fizeram com os meus filhos. E isso não me interessa se foi nesse Ministério Público de Santa Catarina ou em outros, porque a gente nunca tem acesso à porcaria da justiça. A gente não tem acesso. Cadê as folhas para eu ler o nome das outras Bárbaras Marques, das outras canalhas e funcionárias públicas que participaram desse plano preditivo, porcaria, lixo tóxico de enfrentar a mãe de família como se ela fosse uma bandida, enquanto que as bandidas e estrupiadoras continuam todas por aí, continuam todas livre, leve e soltas, e nenhuma caneta da justiça, uma caneta legítima foi capaz de prender-las. Quer aplicar medida socioeducativa? Aplica nas professorinhas.
aplica nelas. Não faltam funcionários públicos para vocês indiciá-los. Não faltam. Porque a história da família é explícita. A história da família é isso. Somos o que somos. Somos pais e mães conscientes. Pais, abuela, pai, mãe, tudo consciente. Sabemos o que estamos fazendo, protegendo nossos filhos da coletividade tóxica, da sociedade tóxica, de professora zumbi de cerca, de putinha maconheira, de professora canalha pra caramba, que infiltra a justiça e que infiltra a delegacia e que fazem todas as coisas que os próprios sobrinhos delas fizeram aqui na nossa casa, inclusive um de menor. Eu acho que é suficiente para mim falar de quanto o Ministério Público já foi deplorável contra essa família. E que está na hora de se organizar. Está na hora de começar a retroagir os fatos e os atos libidinosos contra a família. Quando pensam que podem se associar ao tráfico de crianças e tirar uma criança da família para botar lá como se não tivesse amanhã, como se não tivesse pai e mãe, como se pai e mãe são fraquinhos, como se aplicando medidas coercitivas na família ou medidas tóxicas e socioeducativas na família, enquanto a legítima bandida e dona de quadrilha está por aí, provocando, incomodando, enchendo o saco, estragando família, fim de semana todo. Quando a primeira denúncia daquela senhora Máximos foi amputada a família, ali era o momento dela ser imediatamente presa, porque já haviam denúncias nossas na delegacia da criança. Se o sistema judiciário e o Ministério Público funcionasse e atendesse as queixas dos pais em qualquer momento, era isso que teria acontecido. Em qualquer estado sério do mundo, é isso que teria acontecido com a abusadora. Porque ela pensa que ela pode abusar das leis, abusar das delegacias, simplesmente chega lá e contar uma história da nóia da sua cabeça. Ah, tem 2 janelas lá na parede dela e distrair os policiais. Psicopatas fazem isso. Foi isso que ela fez com vocês. Ela não olha no olho como eu olho. Ela distraiu vocês com 2 janelas. Ai, 2 janelas no muro dela. Pô, 2 janelas no meu muro, bota o prumo do meu muro pra cima, tem que cortar 20 centímetros o telhado dela e já dá pra ver o padrão da canalha. Aí, não sendo suficiente, porque é uma pessoa que tem que ser escutada pelo delegado, pela TV Record e TV Cidade Alerta. Tem que botar na mídia um estrupício desse. Estrupício desse! Tem que botar lá. Tem que fazer publicidade contra a família. Aí a gente vai para a Barra da Lagoa, é o canal todo levantando o telefone para filmar os bandidos. Ho, ho, ho! Tem que botar 2 viaturas para seguir o Renato. Por quê? Porque agora a ordem mudou? Agora a ordem mudou, tem que proteger a família? Qual é a situação agora? Agora tem medida protetiva para a família? Meta no seu traseiro, lá, bem lá, metam lá essa medida protetiva. Medidas protetivas nunca serviram para nada. Eu estou cansada de denunciar isso. Cansada de denunciar isso. Que não adianta pedir medida protetiva. Isso é um mero enche-linguiça para favorecer os delitos do Estado. Pode tirar a medida protetiva para todo mundo. É só fazer uma lei, firmeza, de proteção ao homem que provê que nenhuma dessas vadias, canalhas deploráveis, mulheres delinquentes vão invadir delegacia para contar mentira e achar que agora a vez é delas. Porque a vez não é delas, não. São meras bandidas, meras estrupiadoras, meras canalhas,
meras canalhas que não vão mudar nem sobre medida socioeducativa nenhuma e que estão por aí, para cima e para baixo, invadindo barca da fofoca, escolas, ambientes públicos para coacionar crianças, coagir criança, não para dar educação veemente a crianças. Vamos lá. Se aquele dia que a senhora Rosângela quis bater uma bolinha na delegacia da Lagoa, a delegacia da criança tivesse chegado junto, entendido o ódio que essa mulher tem dessa família, desse pai de família, desta mãe de família e dessas crianças, jamais ela teria permanecido na impunidade, ao ponto de construir um conluio deplorável de vizinhos, fofoqueiros stalking, invadindo praticamente toda a comunidade, fazendo atos deploráveis como visitar as famílias e pedir assinaturas, entrar na barca da fofoca e exigir assinaturas, como tivemos depoimento dos barqueiros e depoimentos também do morador que disse: quando tu tiver moral para falar do filho de alguém, tu volta aqui que eu assino. Agora tu pega essa porcaria, guarda e some daqui. Mulher, mãe de assassino é assim, se comporte como tal. E não querer invadir a família dos outros. Querer amputar crimes para uma criança antes da maioridade para justificar os seus crimes. Para dizer que existe bondade absoluta onde não tem. Senhora Rosângela Máximo, boazinha do pedaço. Se as instituições infantis prestassem, na medida que o Renato ligou e forneceu as informações, que o nosso estilo de vida era aquilo, que não tinha criança sendo colocada em risco, que tinha diversão, que tinha oficinas, que tinha educação, o Conselho Tutelar teria se manifestado em prol da água dessas crianças, mas não permaneceu ao lado das bandidas tóxicas, deploráveis, que depois dos atos de terrorismo de quadrilha armada também cortaram a água, sobre a falsa premissa de ainda querer ter razão. Razão, elas têm razão em tudo, mas em tudo. Quanto que a irmã de Elisete desfilou rodando facãozinho aqui? Veio alguma guarnição prender ela, impedir ela? Não, a polícia é todinha delas. Tinha coisa mais importante para fazer e as crianças não precisam de medida protetiva. As crianças não precisam de medida protetiva, governador. Imagina! A mãe não quis sair da sua própria casa e habitar no outro mundo para levar os filhos para proteger, porque aqui o Ministério Público tem que deixar as vadias tóxicas dançar de facão na rua. Porque elas podem. Agora, se eu venho aqui e digo que o facão vai cantar, que vai ter briga de facão, aí eu sou a mãe tóxica. Mas elas podem. Como é que é a história? Elas podem fazer. Eu sequer posso falar. Eu sequer posso falar. Se eu sair ali enfrentar ela de facão, é eu que sou presa. Ela não. Ela veio na minha casa porque picou a minha água se defender de mim. Com o próprio facão que ela picou a água. Assim que tá essa justiça. Que virou o cu pra bunda. Ah, não, a bunda pra frente. E tá mijando no traseiro agora. Poste mijando no cachorro. E aí, comandante? Como vamos resolver a questão do apoio moral ao Célio? Porque temos que resolver isso.
sabe, né, que eu estou em confinamento. E uma hora a onça vai sair do confinamento. A onça está confinada. Está recebendo tratamento especial. Está recebendo medida socioeducativa. Quantos meses que eu estou na medida socioeducativa? É meses, é meses. É meses, porque a justiça de vocês é lenta, igual uma lesma. E uma lesma é imbecil e sem cérebro. Certo, queridos? Enquanto eu estou aqui, sabe, me reeducando, reeducação global. Eu estou me autoeducando e educando meus filhos. Enquanto eu estou aqui, o que vocês estão fazendo? Vocês estão apoiando quem? Há meses que nós nunca tivemos uma notícia que presta, a não ser aquelas 2 notícias da promotoria que eu anunciei aí, dei o nome das promotorias, mostrando que sou cara crachá, honesta e justa. Como eu estou sendo agora com essa senhora aí, essa fake news aí da justiça. O meu problema não é com todas as pessoas da justiça, eu cansei de falar aqui. É só com os canalha, é só com o grupo Stalking, é só com os deploráveis. É só com aqueles que já açoitaram a nossa família e não vão mais fazer. Não com a nossa permissão. Estamos em resistência civil. Esse canal é demonstrando o nosso direito à legítima defesa. Nosso canal é legítimo para falar de toda essa putrescina, onde que uma senhora Marques, chamada Elisete Marques, conseguiu, com apoio do Judiciário da Maconha, esse papel deplorável, que é o papel que, segundo esse papel, eles mesmos contrataram um advogado que não falou comigo. Eles mesmos violaram a justiça. Eles mesmos usurparam a justiça e fizeram todas as coisas exigindo que eu depois pegasse outro advogado para fazer recurso. Entenda, senhores, eu sou o meu próprio recurso, eu não preciso de advogado para recurso, não. Isso é balela do direito positivo. Eu acuso vocês de usurpação da justiça no primeiro ato, de conluio político degradante. Eu acuso vocês de delitos que vocês vêm praticando há muito tempo. E não é só comigo. E não sou obrigada a fazer o recurso sobre pena de vocês continuarem aplicando a sujeira de vocês. A sujeira de vocês. Eu já paguei muito mais que pena alternativa, senhores. Eu paguei pena alternativa para mais ou menos umas 1000 dessas aqui. Seus canalhas deploráveis, restritores de liberdade para aplicar a libertinagem da justiça, se associar a grupos internacionais e ONGs que não protegem criança e que extraem crianças do nosso país. E é disso que eu acuso as senhoras abusadoras, de tentativa de sequestro, usando as instituições para facilitar e ser de ordem legalizada. É disso que eu estou acusando elas, de forma pública. Pública! E vou marcar o senhor Jorginho Melo para não dizer que não foi avisado. Eu tenho direito civil de cidadã individual, de mãe de família, como uma boa pagadora de imposto. Aliás, uma mulher que desde os anos 2016 entrou para o SUS Me Livre para fazer obra de caridade, dentro do SUS Me Livre, desde os anos de 2016, acompanhando todo o tratamento de leucemia do Renato e o pós-tratamento, né? Em UFSC, Universidade, né? HU, e o CEPOM,
e tenho toda a autoridade e autonomia desde 2016 para falar dos delitos que acontecem lá dentro, lá fora. E agora nessas questões aqui, ó. Questão forjando, sequestro legalizado, objetivo das, professora aposentada. Com quem que eles estão correlacionados? Como uma delinquente da justiça tem o meu WhatsApp? Se eu não tenho. Estão aqui meus 2 aparelhos. Eu disse pro Renato, gerencia isso. Não tem WhatsApp, não existe aplicativo. Se alguém roubou meu número através desses canalhas que passam um número para outros e alguém da justiça está com meu número, deve estar presa. Se está falando em meu nome, está usando falsidade ideológica. E eu suponho que tem a ver com a psicopata que mora ao lado. Pelo que eu tenho observado dos delitos, eu suponho que está coligado. Prendam! Prendam! A investigação tem que prender essa gente. Eu não tenho essa ferramenta porque foi a mim proibida essa ferramenta no dia que as canalhas deploráveis começaram a fazer ameaça e eu recebi ameaça de tudo que era lado e outras coisas que eu não quero falar aqui na rede, mas que a gente sabe muito bem que está coligado com essas transgressões da própria justiça. Daqueles que apoiam o grupo político infiltrado em todas as instituições para sequestrar crianças. Em quem que vai estourar? Na mãe de família que está denunciando? Como fizeram a vida toda ou vão dar um rumo diferenciado para a prosa e as instituições vão se unificar e vão botar todos os papéis na mesa? Hein, seu senhor Diego Tibes? Vão avaliar desde quando que eu estou botando a boca no trombone, denunciando escolas, delegacias, mostrando os papéis, ou vão esperar eu instalar a tela bem grande aqui, abrir os documentos bem grande, ler eles bem grande, igual o mestre Brigadeiro faz quando ele reage aos vídeos lá no canal dele? Eu vou fazer a mesma coisa com os documentos e aí vai ser bom para vocês? Não vai. Vocês usurparam a justiça para proteger uma bandida, uma estrupiadora, uma abusadora, uma perseguidora política que persegue o homem, que o maior delito dela é a formação de quadrilha e fofoca, mas que não duvidamos que ela possa pegar uma arma e fazer outras coisas, mediante a loucura que ela está vivendo. É diferente de uma mãe condicionada a proteger seus filhos, uma leoa que sabe para que servem as armas, que foi criada com armas e não teme a esse tipo de coisa. Diferente essas asquerosas que ficam aí falando em nome do amor, mas que elas adoram uma arma ilegal para o sobrinho, para o amigo, para o machorro, né? O macho tóxico. Sempre alguém está fazendo serviço sujo para elas, incluindo nas instituições, quando atentam contra a mãe de família. Será que vocês não entenderam que não adianta fazer a última chamada para mim? Que eu estou no meu direito legal, do próprio direito positivo de vocês, de exercer a liberdade através da resistência civil? E que vocês não podem me tirar isso mediante os delitos de vocês? Vocês têm uma caminhonada de delitos. Todos estão narrados no canal, é público. Não tem mais como tirar, não. Pode até tentar tirar, mas alguém vai fazer tudo de novo. Alguém vai pegar a pastinha e vai fazer tudo de novo. Ou as pastinhas por aí. Várias pastinhas ao mesmo tempo. Quem sabe um jurista começa a ler isso